Amanhã tem Nova Iguaçu e Vasco ao vivo na Globo, 10:04, já começa a transmissão, esquenta para você, 4:30 a bola rola. Edson Viana está em São Januário para contar tudo sobre esse confronto, essa estreia do Vasco, Edson. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O Vasco vem numa grande reformulação para essa temporada de 2025, principalmente no sistema defensivo. O clube tem uma negociação bem encaminhada com o zagueiro uruguaio Maurício Lemos, de 29 anos. Ele vem do Atlético Mineiro. É um desejo antigo da diretoria que chegou a tentar contratar esse jogador no ano passado, mas só agora deu certo. Se não houver nenhuma reviravolta, ele vai ser a 5ª contratação do Vasco para essa temporada. O elenco principal se reapresentou na última segunda-feira. Os jogadores vêm treinando em 2 períodos, mas a torcida ainda vai demorar um pouco a ver esse grupo e o novo técnico Fábio Carille em campo. Para a estreia de amanhã contra o Nova Iguaçu pelo Carioca, a escalação vai estar recheada de jogadores da base. Alguns mais conhecidos, outros que vão viver pela primeira vez a experiência de defender o time profissional. E a gente preparou uma reportagem para apresentar que Vasco é esse que vai estrear amanhã no Carioca contra o Nova Iguaçu, aqui em São Januário. Vamos ver a reportagem. O símbolo que os vascaínos conhecem tão bem, acompanhado de rostos ainda não tão conhecidos, como o do Lincoln e do Pablo. É uma chance para mim única, uma chance da minha vida. A gente encara como uma oportunidade de ouro para a gente aproveitar, mostrar nosso futebol, que a gente vem enfrentando na base, no profissional também. O elenco principal do Vasco só vai estrear no Campeonato Carioca na 4ª rodada. Até lá, os torcedores vão ver em campo alguns jogadores que ainda são jovens, mas já têm uma relação antiga com o clube. Pô, eu tô há 11 anos no Vasco, né? Cheguei aqui com 10 anos, o Vasco é minha casa, eu estudei aqui. Assim como o Lincoln, eu também passei 6 anos da minha vida morando dentro do clube, então sei o que é o Vasco. Da provável escalação de amanhã, o goleiro Pablo, o lateral direito Paulinho, os zagueiros Lincoln e Luiz Gustavo, o meia JP e o atacante GB foram revelados pelo Vasco. Um entrosamento antigo tem o Lincoln e o Paulinho, moraram juntos no comecinho da carreira. Eu vinha de longe de casa, ficava difícil para eu sair de Itaboraí todo dia para o Rio, então eu fui morar com ele e é muito gratificante poder dividir o campo com alguém que você morou junto desde pequeno, que divide esse mesmo sonho que você. O Lincoln já até marcou um gol no profissional, no último Brasileiro contra o Internacional. Lincoln, de apenas 19 anos, personalidade na entrada da pequena área, cumprimenta para botar a bola no fundo do gol, bate no peito e comemora. Já o volante Lucas Eduardo veio do adversário de amanhã, o Nova Iguaçu, ainda na base. De lá também chegou o atacante Maxwell Alegria. Os mais experientes, Vitor Luiz, Zé Gabriel e Serginho, frequentaram mais vezes o time profissional. Comandando a turma, Ramon Lima, jovem técnico do Sub-20. Aos 36 anos, é, por exemplo, um ano mais novo do que o meia Paier. A média de idade do time de garotos que vai a campo nesse início de estadual não chega a 22 anos. Pela primeira vez, o Pablo, campeão da Copa do Brasil Sub-20 em 2021, assume o gol no profissional. Uma rara chance, já que o Léo Jardim está sempre em campo. Vem de uma sequência de 59 jogos consecutivos. Evoluo muito com ele, aprendi muitas coisas no ano passado com ele. E olha que o Pablo, até descobrir a vocação com as mãos aos 13 anos, jogava no meio de campo. Sei que é uma posição ingrata, mas gostei muito e fui evoluindo cada vez mais até chegar aqui. Mais um vascaíno que ganhou a chance de viver a paixão em campo. Cantei com a torcida junto dentro de São Januário. Então, assim, eu não sou só um jogador, também sou um torcedor, então pode esperar o máximo da gente, que a gente vai dar o nosso máximo. Vamos falar do Vasco favorito, segundo os nossos telespectadores, a nossa enquete. O Vasco está na frente, é o favorito para ganhar esse campeonato estadual. Pedrosa tá ali, não concordando, não tá gostando desse papo de favoritismo. Mas tá lá, nossa enquete, o resultado. Estou piscando ali, 42,7%. O Vasco está levando 42 contra 37 do Flamengo. A torcida vascaína acreditando. Ou tem algum flamenguista botando pilha lá para dar aquela secada, para dar zoada no Pedrosa também. O Vasco encara o Nova Iguaçu amanhã em São Januário, time alternativo. Tem um reforço do veterano Vitor Luiz. A gente vai ver na reportagem da Gisele Aquino.
Um time formado por jovens gigantes que já terá a missão de representar o Vasco no início do Campeonato Carioca. A preparação começou bem antes e, mesmo sendo o elenco que o torcedor não está acostumado a ver, os meninos sabem o tamanho da importância de vestirem a camisa do Cruz Maltino. É um time muito identificado com a camisa do Vasco, né? São garotos que estão no clube há bastante tempo. Então, que sabem o que é ser Vasco, que sabem o que a torcida pede para eles e o que eles representam, que é a grandeza desse clube e da torcida. Então, o que a gente espera sábado é competir no mais alto nível, é o que a gente está buscando aqui, não abrir mão de ter coragem, de ser intenso e entender o que a gente representa e o tamanho da grandeza desse clube e da instituição. E principalmente de quem move essa instituição, que é o torcedor vascaíno, que é apaixonado. O adversário será o Nova Iguaçu, carrasco da equipe no ano passado na semifinal do estadual. Mas isso não intimida os jovens que estão fazendo tudo o que Ramon Lima pede. Uma semana para consolidar ideias, né? A gente tem um time um pouco heterogêneo, alguns jogadores voltando de empréstimo, alguns jogadores da base, né, que estão subindo agora do 20, alguns que estavam no profissional. Então, a semana para implementar e buscar consolidar as nossas ideias de jogo da forma mais rápida possível, para a gente ter uma ideia de jogo parecida com o que a gente acredita para o Vasco da Gama. O time fará sua estreia em São Januário às 4h30 da tarde e vai tentar, já na primeira rodada, sair com um bom resultado para começar com o pé direito. O Vasco quer quebrar o maior jejum de títulos entre os 4 principais clubes do Rio de Janeiro. A última conquista do Cruz Maltino foi o Campeonato Carioca de 2016. Enquanto isso, o time titular segue a preparação com o novo técnico Fábio Carilli para, quem sabe, em 2025 ser um ano melhor para o vascaíno. Olha só quem é o favorito na nossa enquete para ser campeão carioca de 2025. É o Vasco da Gama. Está levando a melhor na enquete por enquanto. É o líder com 42,7%. A galera está apostando que o Vasco vai ser campeão carioca esse ano e vai sair dessa fila aí, né? Como a Gisele colocou na reportagem. Já tem muito tempo que o Vasco não ganha um título. O último foi exatamente o estadual de 2016. Pedrosa está meio contrariado, a gente vai ver a provável escalação do Vasco, do Pedrosa desmembrar aqui, a gente já viu a do Flamengo, só tem um Pablo mais experiente ali no meio da garotada e pratas da casa. O Vasco também com muitos garotos, mas a gente já vê alguns nomes aqui que o pessoal conhece, né? Alguns nomes já de jogadores mais experientes. Olha, o Pablo, garoto, base, Paulinho, da base, Lincoln, Luiz Gustavo, Vitor Luiz, é o lateral esquerdo já experiente, assim como o Zé Gabriel, que já é rodado, estava nos profissionais, Lucas Eduardo, JP, o pessoal também conhece, Maxwell Alegria, GB e o Serginho, que é outro experiente, com a opção ali do Bruno Lopes. O Pedrosa colocou que essa é a provável escalação. Sim. Porque hoje ainda tem um treinamento e pode mudar, então, esse time, né, Pedrosa? Teve uma atividade nessa manhã, então já teve agora, a gente está aguardando aqui para saber, porque é o último treino que define, de fato, o time, né? Então, daqui a pouco vai pingar aí, se a gente não puder dar ao vivo, a gente vai dar lá nas redes sociais do canal do Pedrosa. São 3 mais experientes para dar uma bagagem aí nesse time, né? São até mais, né? Porque quem mais aí? Se a gente for colocar, vamos colocar aqui os caras que já estiveram no time profissional. Certo. Lincoln já esteve no time profissional, Vitor Luiz, Zé Gabriel, JP, o Alegria jogou alguns jogos como profissional no ano passado, no final do ano passado, GB e Serginho. Ou seja, tem 7 jogadores aí que já passaram pelo time profissional do Vasco da Gama. São jovens ainda e pratas da casa, né? Exato. O Serginho não. O Serginho é o atacante então, que... Quem não é da casa, Vitor Luiz, Zé Gabriel e Serginho. Vitor Luiz, Zé Gabriel e Serginho. Tá, então são 3, como eu falei. Do Pablo, o Flamengo tem um cara mais veterano, o Vasco com 3. O Alegria veio do Boa Vista também, mas é um garoto jovem ainda, um garoto da base ainda. Chegou pra base, entendeu? Né? Mas qual é o principal foco do Vasco nesse momento, principalmente colocando Zé Gabriel e Serginho para jogar? São jogadores que não fazem parte do Vasco para a temporada 2025. Então, a chance do Vasco de botar uma vitrine nesses caras e eles conseguirem chamar a atenção de outros clubes é essa. É colocando para jogar no Campeonato Carioca. Não é o caso, por exemplo, do Vitor Luiz, que é um jogador que renovou seu contrato e fica nessa temporada tranquilo. É um lateral, inclusive, que é bem prestigiado dentro do elenco para ser um reserva ali do Lucas Piton e disputar a vaga com o Leandrinho. Eu destaco aí o Paulinho, lateral direito da base, que sempre foi muito bem elogiado, sempre foi um garoto que tem uma expectativa alta no futebol dele.
Luiz Gustavo é um bom zagueiro também, é um garoto canhoto, sabe sair jogando. Lucas Eduardo e JP vão fazer uma boa dupla aí de meias, eu acho que são dois jogadores interessantes. E o próprio GB, que a torcida do Vasco já conhece. Daí, a torcida do Vasco conhece praticamente todo mundo. Não tem ninguém aí que, meu Deus, eu nunca vi jogar. Se você acompanha um pouquinho da base do Vasco, você sabe quem são esses atletas aí. Então, acho que é um time que tem condições de, pelo menos, vencer o Nova Iguaçu nessa primeira partida. O pessoal que está voltando também do departamento médico, não era bom pegar ritmo? Como é que está a situação também? Olha, Porque o Jair tinha voltado, Exato. né? Esse pessoal fica com a turma que vai jogar depois, né? Exatamente. Eles fazem parte do elenco principal, igual o Estrela também. É encarado como garoto para fazer parte do elenco principal. O Adson, que estava voltando do departamento médico, a cirurgia foi feita para corrigir uma fissura na tíbia que ele teve, mas ele vai demorar um pouquinho mais, porque desde a terça-feira, quando o Fábio Carelli fez a entrevista, eu comecei a conversar com as pessoas, e aí, por que o Fábio Carelli falou que o Adson ia demorar um pouquinho mais? Aí o GE deu essa notícia hoje, já estava com algumas apurações e consegui confirmar também. O Adson colocou uma placa na tíbia, na canela, justamente para corrigir a fissura que ele tinha. E essa placa tem incomodado o Adson na hora de fazer as atividades dele. Então o departamento médico do Vasco nesse momento estuda retirar ou não a placa do Adson para que ele possa novamente fazer a preparação. Então o Adson só deve ficar pronto para o Vasco da Gama ali nos meados de fevereiro, no final de fevereiro, começo de março. Então, para esse primeiro momento, ele continua no departamento médico. E os outros jogadores são encarados realmente como jogadores do elenco principal. Então, assim, você só deve ver esses jogadores aí a partir do dia 20, 21, que o Vasco já vai estar com o elenco principal. Provavelmente ele quinta rodada do Campeonato Carioca, né? Agora, para a torcida do Vascão, nossa equipe teve lá e bateu um papo, nossa equipe Flávio Amêndola e companhia, e bateu um papo numa entrevista exclusiva com o bom volante do Vasco, Jair. 2023, eu acho que nem individualmente, nem como grupo, foi um ano que a gente aqui do Vasco esperava que fosse, né? A gente esperava que fosse um ano que a gente estivesse brigando na parte de cima da tabela, e a gente acabou brigando para não ser rebaixado, então eu falo em relação a isso. É claro que eu fiz gols importantes, mas eu acho que é muito pouco, né? Muito pouco pela grandeza do clube e muito pouco também individualmente falando. E eu espero que 2025 seja um ano maravilhoso, até porque eu acho que a gente tem um elenco muito bom. Foi muito desafiador, acho que foi a primeira vez que acontece na minha carreira ficar um longo tempo, né, parado, sem poder entrar em campo. Foram 8, quase 9 meses sem jogar, acho que talvez até um pouquinho mais. Então foi um desafio muito grande, até porque eu esperava, né, time preparado para fazer um ano de 2024 muito bom, e aí acabou tendo essa lesão logo no início do ano. Mas eu entendo que tudo serve de aprendizado, me fortaleci mais mentalmente, né? Então acho que isso faz com que eu valorize cada vez mais tá treinando e tá podendo jogar. A gente sempre teve uma relação muito boa, eu e Paulinho, até porque a gente concentrava juntos, né? Então quando ele teve a lesão do cruzado, o médico, acho que foi o Dr. Ricardo, me chamou e falou assim, vai conversar com o Paulinho, porque ele teve uma lesão de cruzado, e conversa com ele, dá alguns conselhos para ele. Aí eu dei alguns conselhos para ele, e aí uma semana depois eu que me machuquei. Então a gente passou esse período juntos, a gente vinha nos mesmos horários, a gente fazia tudo que um fazia, o outro fazia também, de recuperação, então foi praticamente tudo junto. Foi uma semana de diferença, né, da lesão, acho que foram 5 dias, ele operou um dia e 5 dias depois eu fiz a cirurgia. E a gente voltou praticamente juntos, né? Acho que eu voltei um pouquinho antes, mas o Paulinho é meu irmão, torço muito para que ele também tenha um ano maravilhoso aqui no Vasco, que a gente possa juntos estar buscando títulos. Ele merece, eu também, acho que por tudo que a gente passou juntos aqui nesse ano de 2024, a gente merece fazer um bom ano de 2025. O Carelli é um treinador muito inteligente, né? Eu já tinha jogado contra os times dele. É um cara que cobra muita intensidade, que cobra muita organização. Eu acho que isso é muito importante, né? Feliz por essa marca, mas eu acho que, como tu falou, é muito pouco. Eu até comentei com o Pedrinho que eu quero completar 100, 150, 200 jogos. Mas é isso, eu tenho que me preparar bem para fazer um ano bom, para dar alegria para a torcida, né? Eu e meus companheiros, para que eu tenha uma sequência de jogos também sem lesões.
Eu acho que isso é o mais importante. Tem que pensar passo a passo para que juntos a gente possa buscar títulos, que é isso que o torcedor espera e a gente espera aqui também. Que beleza, papo maravilhoso do nosso Flávio Amêndola com o Jair, que vai disputar posição com o Paulinho também, ali, dois grandes jogadores. Agora chegou a hora do palpite. E eu vou na de vocês, hein? Hoje você, já que o Carioca é super, Cearense é super, não sei o que é super, Copa do Nordeste é super, todo mundo é super? Aí sim. Super palpite de vocês agora na tela. Fernando Santos, Botafogo e Maricá no pique. 1-1. Flávio Amêndola. 2-1 Botafogo. 2-1 Botafogo? 2-1 Botafogo. Tô com o Fernandão. 1-1 porque o time do Maricá é muito bom, treinado pelo Rei Diola. 16h30, Nova Iguaçu e Vasco, Bigode. 1-1. Fernandão. 2-1 Vasco. Muito bem. Bangu e Portuguesa e Moça Bonita. Rapaz, hein? 1-0 Portuguesa. Cega ele, vovó. Fernandão. 2-0 Bangu. Lá no Batistão. Não vou fazer essa piada. Flamengo e Boa Vista. 4 da tarde na tela da Band. 2-0 Flamengo. Bigode. 1-0 Flamengo. 1-1. Fora o susto do Boa Vista no Flamengo. Que o Matheus vai pegar muito, de novo. Madureira e Volta Redonda em Conselheiro Galvão, do lado do Mercador de Madureira, onde eu fui muito comprar vela de 7 dias com o papai. Calor não. O estádio mais raiz que eu fui foi o do Madureira. Calor não. Galvão. Vai, Fernandão, palpite. 2-2. Eu vou no 1-0 Voltaço. Também no Grupo Band, na Band Esportes, pra relembrar pra você. Na sua TV a cabo, por assinatura, ou na caixinha que também passa. Fluminense e Sampaio Corrêa, 19 horas em Bangu. 2-0 Flu. Tô com o Flavinho, 2-0. Tô com vocês, 2-0 Flu. Bom, ontem nós tivemos o evento de lançamento do Campeonato Carioca 2025 e o nosso Igor Dorileu teve presente e conta tudo pra gente. Cheguei! Está chegando a hora da bola rolar. Amanhã começa o Campeonato Carioca. Botafogo e Maricá fazem a primeira partida no estádio Newton Santos, com transmissão da Band. A cerimônia de abertura foi realizada ontem, na zona sul do Rio. Durante o evento, foi revelado o nome do troféu desse ano, Arthur Antunes Coimbra, ou simplesmente Zico. É uma honra muito grande, né, poder ser homenageado. Agradeço muito ao presidente Rubens Lopes por essa homenagem e tomara que seja um grande campeonato, né. Eu procurei sempre honrar o futebol do Rio de Janeiro, foram 15 vezes disputando, várias conquistas, várias derrotas, e isso faz parte do futebol. O importante é que o Rio de Janeiro hoje predomina no futebol internacional e tomara que isso possa ser visto dentro do campo por todas as torcidas. O Cariocão de 2025 será cheio de novidades, algumas delas relacionadas à arbitragem. A que mais chama a atenção é a mudança do tamanho da linha de impedimento usada pelo VAR. Ela será mais grossa, com o objetivo de privilegiar os atacantes. Mudança discutida e aprovada pelos clubes. E, em relação ao VAR, o Rio de Janeiro estabeleceu que a linha do VAR terá 12 centímetros. 12. Por que 12 centímetros? O que é que isso tem a ver? Todas as linhas do campo têm 12 centímetros. Por que a do VAR tem 0,5 milímetro? Para ficar pegando a pontinha da orelha, sei lá o quê. Dirigentes de praticamente todas as equipes estiveram na cerimônia. Entre eles, Pedrinho, presidente do Vasco. Ele não confirmou a contratação do zagueiro Maurício Lemos. Pedrinho, como é que tá a situação do Maurício Lemos? Já tá tudo acertado para ele chegar ao Vasco? Estamos negociando. E fez um balanço do elenco até aqui. Nós temos bons laterais, estamos reforçando o setor defensivo, já identificamos as outras necessidades. Então, assim, dentro de um cenário difícil financeiro que nós temos, o Vasco, se você olhar friamente, é um time que pode competir forte em algumas competições, obviamente sem a redundância. Não tem outro caminho se você não pagar a dívida. Não tem, isso não existe. Quem sentar na cadeira e falar que é outra coisa, está enganando o torcedor. Porque a gente está enxugando o gelo. Uma dívida que era de supostamente 700, que a gente descobriu que era 900, hoje é uma dívida de 1.400. Então, assim, é isso. É trabalhar pro Vasco. Não pro Pedrinho, não para nenhuma pessoa especificamente, mas
pela instituição. O Vasco também estreia amanhã, diante do Nova Iguaçu, em São Januário. Já o Flamengo vai a Aracaju encarar o Boa Vista no domingo, com transmissão da Band. Domingo à noite, o Fluminense encerra a primeira rodada. Pega o Sampaio Correia em Moça Bonita. É só o início do estadual mais charmoso do país. A expectativa do campeonato acaba sendo ainda maior ainda, porque os últimos 3 anos os campeões da Libertadores foram o Carioca, Flamengo, Fluminense e Botafogo. O Vasco está naquele momento de reconstrução, com a chegada do Pedrinho principalmente, para fazer mais um campeonato carioca, o mais charmoso. Enfim, bota aquela, Pedrinho, que esse assunto a gente vai falar para um caramba aqui. Inclusive é o novo comercial da Superbet, né? Chama o Salve Espínola. Mudanças no Campeonato Carioca pra gente sair na mão aqui com o chat, com todo mundo, quando sai mudança, que não vai mudar, que vai mudar, que não vai mudar. Se bem que o Campeonato Carioca tem pouco problema com a arbitragem. Vamos botar na tela. Ferinha. Ó, mudanças no VAR. Cresce a tela pro amigo printar do nosso Cariocão Superbet 2025. Cresce a tela. Aí, tu já printa e já bota no grupo pra discutir isso aí agora. Ó, Bigode, a linha que demarca a posição do atacante será traçada com espessura de 12 centímetros. O dobro do usual. A ideia é favorecer o ataque nos casos em que a linha se sobrepõe ou fica muito justinha com a defesa. Então tá combinado, vai ser mais largo, 12 centímetros, o dobro do usual para todo mundo, não tem reclamação. Por favor, mantenha o decoro, candidato. Também foi definido que o cronômetro do árbitro, presta atenção, Bigode, Fernandão, será paralisado em lances de revisão do VAR. Ou seja, nossa senhora, o que vier depois do futebol, espera um pouco. Muito bom. Porque já viu, se for novela, já avisa pra programação. Se a gente tiver 3 lances de VAR de 5 minutos, são 15 de atraso, irmão. Fora acréscimo. Então, assim, eu ia falar um negócio, mas não sei se eu posso, sobre a programação. Então é melhor não falar, porque, né? Calma. Hoje gostou do aumento da espessura para 12 centímetros, Bigode? Gostei, da linha de ataque? Gostei. Eu acho que isso é um caminho até natural do futebol brasileiro como um todo, né? Já se fala muito disso na Europa, dessa possibilidade, mas eu acho que isso vai deixar até o jogo um pouco mais dinâmico, né? Eu acho que é importante porque, quando a gente vê que o cara tá impedido por pedacinho da unha, é demais, né? Too much. Então, eu acho que esse aumento dessa linha, ela faz sentido, sim. E eu também gostei dessa questão da paralisação da revisão do VAR. É claro que o jogo vai ter muito mais tempo, isso aí é um fato. Mas, pelo menos, o tempo que será perdido no VAR vai ser compensado de maneira integral. Você já sabe, aqui na tela da Band, nesse final de semana já tem bola rolando. O convite está aí na tela, Botafogo e Maricá, amanhã a partir das 15h45. E no domingo, Ronaldo, já tem Flamengo e Boa Vista. Bola rolando também, você acompanhando aqui com a gente. Agora, ontem teve a apresentação do Campeonato Carioca, se falou muito sobre regulamento, que vai ser mantido conforme nos últimos anos. E eu quero saber, Ronaldo, reto e direto, quem é que chega forte ou favorito para você? Senhora. O Vasco tem contratado, mas não sabe que quer ganhar um título desde 2016. O Botafogo é o único que não tem técnico. O Fluminense é o que melhor se reforçou e o Flamengo aparentemente era o time que tinha dinheiro. O BAP já falou que o negócio está um pouco diferente, mas tem um elenco caprichado. E diferente de outros anos, né? O Campeonato Carioca agora está com a sua força maior aí. Não dá para descartar. Muita gente está descartando o Vasco, né? Mas não dá para descartar o Vasco nessa briga aí. O Botafogo sem treinador, a gente não sabe como é que vai ser essa continuidade, né? Se vai estar com a mesma alegria nas pernas esse time do Botafogo que venceu a Libertadores. O time do Flamengo, como é que você vai descartar o time do Flamengo também? Que campeonato que vai ser esse Campeonato Carioca aqui na Band, é verdade. Mas vou te falar, hein, tá difícil escolher um aí. Por mais que o Botafogo esteja sem o treinador, mas da forma que terminou o ano, não dá para descartar. O Botafogo fica com uma ressalva que nos últimos anos parece que focou muito no Campeonato Carioca, né? Vem deixando a desejar. Perde Almada, perde Luiz Henrique, mas a espinha dorsal ainda tá lá. E aí tem as surpresas também, né? Por exemplo, Nova Iguaçu ano passado fez a final.
Sempre tem uma surpresa no Rio, mas a verdade é que esse ano vai ser difícil tirar esse quarteto aí da briga, ainda mais o Botafogo. Você falou do Botafogo, né? O Botafogo agora pode pegar esse gostinho de estar vencendo, porque muita gente só batia, né? Será que é tempo de Botafogo em 2025 também? Rapaz do céu, eu não vou descartar ninguém aí no Rio, não. Dessa vez, não vou descartar. Nem o Vasco e nem o Botafogo. O Fluminense, no momento, é o time que mais reforçou. Já são 6 contratações. O Flamengo, eu fico com aquela pulguinha atrás da orelha, porque agora a gente vai conhecer de fato, ou melhor, o Felipe Luiz. Que é enjoado, que gosta da intensidade que você sempre fala aqui, gosta de colocar o time para frente. E esse ano, de fato, ele entra na ciranda dos técnicos. Ano passado apagou incêndio. Foi. Esse ano tem campeonato que já derruba técnico. Acho que não é o caso do Flamengo em relação ao Felipe Luiz, mas e o chefe ele está começando uma temporada. E o chefe dele está falando que vai desbancar os técnicos portugueses, né? Que ele já falou na entrevista, vai desbancar. Agora, tem John Textor também, que gosta de uma resenha forte aí. Tem o Pedrinho, que nós vimos aí, o Pedrinho. Tá bonito, hein, Pedrinho? O que você fez botox, bebê? Tá um rosto mais jovem, né? O Pedrinho, coisa linda. O Pedrinho também, ele e o Felipe ali trabalhando ali nos bastidores, podem fazer a diferença. E o Carille, que não dá para descartar, sabe por quê, Lívia? Ele gosta de um time bem armado, um time ali fechadinho. Muitos falam que é retranqueiro, mas 1-0, 2-0, quero ver tirar. Se o Vasco conseguir fazer 1-2-0, quero ver fazer esse resultado em cima do Vasco. Então, o Campeonato Carioca merece uma atenção bem gostosa e quem gosta de ver o futebol, obrigado mesmo. Boa, Vasco que agora tem Tietê no seu elenco, sai do Botafogo, vai pro Vasco. Será que Coutinho vai acontecer esse ano? Eu fico na expectativa de ver o bom futebol do Coutinho que voltou para casa.